Nós conhecemos Paulo de Tarso, não conhecemos? Figura pouco conhecida, né? Pouco falada, não é mesmo? É. Então ele deixou para nós uma seguinte orientação, né? Ele fala assim, deixa aí, é assim mesmo, é força da gravidade. Né? Ele deixou para nós uma orientação muito interessante, né? Se a gente prestar atenção, ele fala assim, ó, sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Ora, servir a Deus alegremente é o modo como ele colocou para nós. Né? É bom, não é bom? Pior se ele falasse, só sirvam a Deus com dor e sofrimento, angústia, raiva. Seria pior, né? Muito bem. O que é reverência que ele coloca aqui? Reverência significa respeito. Né? Então, servir com respeito. Né? E piedade. Piedade é quando o sofrimento do próximo toca o meu. Né? Isso Jesus chamava de misericórdia. Por isso que ele dizia, né? Sacrifício eu não quero, só quero misericórdia. Né? Olha, é claro que servir a Deus com reverência, piedade, mas com alegria, não é aquela alegria que nós estamos acostumados aqui na Terra, né? Alegria dos homens, como se diz, né? Mas é a alegria espiritual de podermos colaborar com a causa divina. Qual é a causa divina? Ele falou, fora da caridade não há salvação. Agora, caridade não é limitada à questão física, ou seja, ao financeiro, doação de cesta básica. Isso é uma caridade, a primeira que nós podemos fazer. Né? Mas não é só isso. Né? Qual é uma caridade que não depende disso? Dentro de casa a gente começa, não começa? Paciência. Será que eu tenho paciência? Até com o meu pet? Hã? Ou será que eu posso estar num local que não é muito simpático, mas eu consigo enfrentar essa antipatia com a tolerância caridosa? Entender que cada um que está ali, né, não é obrigado a gostar de mim. Né? Então, eu posso trabalhar isso. É uma forma de caridade. Jesus, quando esteve entre nós, ele não estava preocupado que as pessoas gostassem dele. Nunca ele se preocupou com isso. Ele estava preocupado que nós nos entendêssemos como uma família divina. Porque, sendo Deus único, nós somos uma grande família espiritual. Aqui na Terra, né, nós temos os laços de família consanguínea. Mas, fora da Terra, como se diz, desencarnados, os nossos laços são espirituais. Agora, é difícil entender isso? Lógico que é difícil. Tanto é que ainda nós temos guerra no mundo, né? Problemas dessa natureza, porque a gente não consegue perceber essa unidade familiar. Então, servir a causa divina com alegria é quando a gente já começa a entender que eu posso ajudar quem quiser, aonde quiser, né? Porque eu estou ajudando a um irmão ou uma irmã, independente do laço consanguíneo. Aí podemos perguntar, né?
Eu vou servir em qualquer lugar, em qualquer circunstância? Podemos fazer isso. Por quê? Se nós entendermos um pouco um dos atributos de Deus, que é a onipresença, ou significa estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares, conhecidos ou não de nós, né? Em todos os seres que existem, que nós conhecemos ou não. Então dá para nós servirmos ao Pai em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, é claro que a maneira como nós vamos servir, aí isso varia ao infinito, né? Depende justamente das circunstâncias, do ambiente, né? Do local, do momento que cada pessoa está vivendo. Aí sim, isso aí dá uma grande variada, né? Então, a gente diz assim, não tem receita de bolo para isso, né? Não é uma coisa única, é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, a saber fazer essa caridade, essa diversidade toda. Né? Será que é fácil, é difícil? Depende. Né? Algumas podem ser difíceis, outras não. O mestre praticou a caridade, e não era só multiplicar pães e peixes para o corpo, né? Ou transformar água em vinho. Né? Ele praticou essa caridade. Quando ele enfrentava os fariseus, por exemplo, ele aplicava a caridade espiritual. Compreendia, tolerava, entendia, não julgava, né? Mas ensinava. Então, a diversidade já é algo que vem de muito tempo. E agora, hoje, mais ainda. Né? Mas é o nosso desafio. Então, servir a Deus alegremente, como disse Paulo de Tarso. E olha que ele foi também bastante apedrejado, né? Foi incompreendido. E falar isso, deixar isso para nós, não deve ser impossível de fazer. Né? Quando nós temos o coração realmente envolvido, né, na caridade que Jesus nos deixou, a caridade do Espírito, fica tranquilo. A gente servir alegremente. Mesmo que isso nos custe, às vezes, um pouco de sacrifício, vamos assim dizer. Né? Mas eu posso servir com essa alegria. Né? Agora, por que ele colocou isso aqui? Né? Jamais fazer a caridade por obrigação. Eu tenho que fazer aquilo ali. A gente não tem que fazer nada, nós temos que fazer se eu sentir vontade de fazer. Como ele falou, né, piedade. O sofrimento do outro está me tocando. Eu vou e faço, naturalmente. Né? Mas como é que eu posso, como nós falamos, né, como é que eu posso então ajudar o planeta Terra, aquela coisa toda? O que eu vou fazer? Que recurso que nós temos? Ele falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que nós podemos fazer, gente? O que a gente faz aqui na Casa Espírita? A gente chama de vibrações? Não é? Então, no Evangelho no Lar, quem faz Evangelho no Lar também faz as vibrações. O que são as vibrações? É levar o nosso melhor para quem necessita. Seja aqui na Terra e nos planos espirituais. Agora, se a pessoa não acredita, aí é questão da pessoa. Né? Mas se ela acredita que ela pode fazer isso e fazer bem, faz. Né? Faça com alegria. Então, as ferramentas espirituais são para serem utilizadas com essa alegria. Não por obrigação. Mas no centro lá falou, então eu vou ter que fazer. Não é assim. É fazer se eu sinto essa alegria, aí eu vou fazer. Né? Quando a gente faz a entrevista, que vem aquelas orientações, né?
dos nossos anjos de guarda, aquilo ali não é por obrigação. É fazer se a gente tem essa alegria no coração. Né? Uma prece ao deitar, por exemplo. Nós vamos para casa depois, vamos descansar, né? Para amanhã continuar. Fazer uma prece. Ah, mas tem que ser o Pai Nosso, tem que ser a Ave Maria, tem que ser... Não, tem que ser o seu coração que vai falar com Deus naquele momento. Né? Então, se eu tiver essa alegria, eu falo com Deus alegremente. E procuro me colocar à disposição dele para ser útil à sua causa. Que é justamente isso. Servir com reverência e piedade. Aonde eu estiver, em qualquer situação. Por mais difícil que seja. Então esse é o nosso treinamento. Tá? Por isso que ser perfeito, como o nosso Pai Celestial é perfeito, esse é o objetivo da nossa existência, é difícil. Mas ele veio aqui para nos ensinar que é possível. Quando o mundo, naquele tempo dele, achava que não era possível. Até os apóstolos duvidavam dele, né? Como, né? Opa, tal, né? E ele fala, não, é possível. Porque tudo que tinha hoje, gente, a gente fala de negativo, vamos assim dizer, no geral, naquele tempo tinha também. Né? Ele mostrou que era possível. E fazia com o coração aberto a todos. É só pegar as curas que ele fazia, né, os ditos milagres, como se diz, né? Ele fazia abertamente, de coração. Às vezes nem tocar na pessoa ele tocava, só a presença dele já a pessoa se transformava, curava. Né? Porque acreditava, tinha aquela fé, tinha essa alegria e queria mudar. Né? Então, que bom que para servir a Deus nós podemos ser alegres. Né? E a maior bênção que o Pai deixa para nós que é o seu amor. Ou seja, apesar de todas as dores, tudo aquelas dificuldades que possamos ter, físicas, espirituais, enfim, né? Mesmo assim, ele sabe e permite que nós podemos fazer o nosso melhor com alegria. Né? O nosso sofrimento depende do nosso esclarecimento. Se entendemos por que sofremos, nós transformamos o sofrimento em alavanca de evolução. E aí viramos o jogo. Tristeza fora, alegria. Né? A boa alegria, como a gente pode dizer assim. Tá? Para quem gosta de pesquisar, quiser saber onde o Paulo escreveu isso aqui, está lá na epístola, né, a dos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Tá? E dessa epístola, desse pequeno trecho, vem a orientação espiritual. Tá bom? Para os dias de hoje, século 21. E não mudou daquele tempo, né? O nosso entendimento é que vai podendo mudar. Ok?